E aí, pessoal, amigos, queridos companheiros do Distrito Pedreira. Espero que vocês todos estejam desfrutando de excelente saúde e disposição nesse momento super diferente que a gente está vivendo. Então, como forma de proteger, todas as pessoas, todos os membros da nossa organização, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e também da BSGI, nós estamos fazendo esse mês a nossa reunião de palestra de uma forma bem diferente. A gente está fazendo ela via internet. Por isso que a gente está fazendo a nossa atividade desse mês nesse formato. Espero sim que todos gostem, né? Nós da divisão de jovens a gente está dando ao máximo para que todo mundo possa ter acesso à explanação da matéria e espero que vocês gostem. Na reunião de palestra desse mês, nós vamos aprender sobre o Goxó, chamado O Significado da Fé. Antes da gente saber tudo sobre esse escrito, vamos ler uma citação do presidente Queda, onde ele fala uma frase de Josei Toda, na explanação desse Goxó, quando o sensei explana esse Goxó. Diz o seguinte: este é realmente o tempo do Kosen-Rufu. Devemos ser corajosos. Para agir com coragem, salientou ele, devemos possuir convicção absoluta no que estamos fazendo. Para corresponder a esses requisitos, vamos estudar e gravar com coragem e gravar a coragem e a convicção transmitidas pelo Buda Nichiren, o espírito fundamental da Soka Gakkai. Então a gente começa, estudando o significado da fé, ouvindo as palavras convicção e coragem. Vem coisa boa por aí. Nós vamos ler o trecho do Goxó. Quem tiver com o seu BS pode acompanhar, Trecho do Goxó. O que chamamos de fé não é nada fora do comum. Fé significa depositar nossa crença no Sutra do Lótus, em Shakyamuni, em muitos tesouros, nos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, nas divindades celestiais e nas divindades benevolentes, e recitar Nam-myoho Renge-kyo do mesmo modo que uma mulher ama seu marido, que um homem sacrifica a vida por sua esposa, que os pais se recusam a abandonar seus filhos ou uma criança se nega a deixar sua mãe. E não é só isso. As pessoas deveriam ponderar sobre as passagens do Sutra que dizem, descartando honestamente os meios apropriados e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras sem o menor pensamento de descartá-las, assim como uma mulher se recusa a largar seu espelho ou como um homem porta sempre sua espada. A gente vai aprender sobre esse escrito. O que é que estava acontecendo no período em que Nichiren Daishonin escreveu essa carta? Bom, Nichiren Daishonin estava em Minobu e ele tinha 59 anos, quando ele escreveu o significado da fé. Foi redigido por volta do 5º mês de 1280 e foi endereçado à monja leiga Miyoichi. Ela morava em Kamakura. Bom, sobre a monja leiga, sobre a Miyoichi. Ela era uma seguidora muito fiel de Daishonin. Ela era sincera, culta e também era instruída. Ela praticava o budismo junto do marido dela. Ela praticava ao lado do esposo dela. Bom, o que acontecia na época? Em meio à opressão aos seguidores de Nichiren Daishonin, após a perseguição de Tatsunokuchi, que foi quando ele escreveu essa carta, foi após, o casal, a Miyoichi e o esposo dela, eles tiveram as terras confiscadas. Eles tiveram as terras dele tomadas pelo governo da época, em virtude da prática budista, pela recitação do Daimoku, porque eles eram seguidores fiéis de Nichiren Daishonin. E também o que aconteceu? O marido da Miyoichi faleceu e ela ficou sozinha com 2 filhos para criar e um deles estava doente e ela também tinha uma saúde muito frágil. Agora imagine uma situação dessa. Você perde a sua casa, você perde o seu marido, você tá com um filho doente e tá um caos a sua vida. Imagine só.
Aí Nichiren Daishonin escreveu e enviou essa carta. Mas como eu já falei pra vocês, a Miyoshi, ela não era uma seguidora qualquer do Nichiren Daishonin. Ela era uma seguidora fiel. Ela também foi a pessoa que recebeu o escrito o inverno nunca falha em se tornar primavera. Então só daí vocês podem perceber o quanto a Miyoshi era uma discípula realmente engajada, né? Uma discípula realmente de confiança do Nichiren Daishonin. Bom, então, diante dessas circunstâncias super desfavoráveis, ela se recusou a sucumbir. Ela se manteve firme e forte na prática. E ela continuou a praticar, continuou a seguir Nichiren Daishonin, mesmo passando por tudo isso. E apesar da situação econômica difícil, mesmo passando por essas dificuldades, ela enviou um serviçal para ajudar o Nichiren que se encontrava em Sado. Só um parêntese aqui, Sado era uma ilha inóspita onde Nichiren Daishonin foi exilado e foi exilado para morrer pelos governantes da época, porque ele falava que todo mundo podia atingir a iluminação. É só porque eu acho que vai ter Chacubuco assistindo esse vídeo aqui. Ao enviar um serviçal, né, até a ilha de Sado, primeiramente, e depois a Minobu, né, foi a forma que a monja leiga Miyoshi ela encontra de manifestar a gratidão dela, né, por Nichiren Daishonin ser um mestre, né, alguém que direciona a vida dela em rumo à felicidade, que encoraja, né, e também a forma dela proteger Nichiren Daishonin, né, ele enfrentava diversas perseguições, né, atentados à vida dele, não só a vida dele, mas a vida de discípulos também, né, então era a forma que a Miyoshi encontrou de manifestar a gratidão dela, né, por Nichiren Daishonin e também de proteger, né? Lembrando que Nichiren Daishonin, ele era o Buda, ele precisava cumprir a missão dele, né, de deixar esse legado, né, da prática do Nam-myoho Renge-kyo, né, para todas as pessoas, para que inclusive nós estivéssemos praticando nos dias de hoje, né? Então era realmente um sentimento muito sublime que a Miyoshi tinha em relação ao Nichiren Daishonin e por isso também Nichiren Daishonin confiava nela, né? Confiava bastante ao ponto de escrever os principais escritos, né? Um dos principais escritos, além do significado da fé, como também o inverno nunca falha em se tornar primavera e endereçar para Miyoshi. Pessoal, esses são alguns exemplos das atitudes e da postura da Miyoshi quando Nichiren estava sofrendo exílio e também logo depois, quando ele já estava em Minobu. Então, vamos para a explanação. Essa é uma explanação do Ikeda Sensei, tá, pessoal? Ele começa o seguinte: determinação de uma mulher. Inicialmente, né, o Sensei ele começa explanando esse Gosho, o significado da fé, destacando a seguinte afirmação do Gosho, né? O que chamamos de fé não é nada fora do comum. Bom, sobre esse trecho, o Ikeda Sensei apresenta que, para esclarecer seu ponto de vista, Daishonin compara a fé à forma como uma mulher preza seu marido, o homem ama e protege sua esposa, os pais cuidam dos seus filhos e um filho se agarra à sua mãe. O afeto entre um casal, entre pais e filhos, é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação da nossa natureza humana intrínseca. Devemos recitar Nam-myoho Renge-kyo ao Gohonzo com essa mesma espontaneidade e com um coração sincero. Fé é isso, afirma Daishonin. Bom, sobre esse trecho, né, o que chamamos de fé não é nada fora do comum, né? O que Nichiren Daishonin quer dizer, o Ikeda Sensei também, é que fé é o mesmo que acreditar, que não duvidar. Ah, mas acreditar e não duvidar não é a mesma coisa? Não, a questão aqui é esse acreditar de forma tão natural, né, que tão natural que quando a gente passa por determinada circunstância, a primeira coisa que a gente faz é procurar o Gohonzo, recitar Nam-myoho Renge-kyo. Tão natural quanto alguém ama
outra pessoa, ou quanto uma mãe ama seu filho, ou quanto um neto ama sua avó, dessa forma. Né? Natural, você se doa para essa pessoa porque você ama ela. Então, da mesma forma, é a fé, né? A fé ela tem que ser natural ao ponto de a gente conseguir se dedicar na prática de forma natural, de uma forma acredito, né, que tudo que a gente faz pelas pessoas que a gente tem um apreço é de forma espontânea e faz tanto bem pra gente quanto pra outra pessoa, né? Então essa mesma fé espontânea, essa mesma fé com um coração sincero que a gente tem que manifestar, né? É isso que é fé quando Nichiren Daishonin diz, né, que fé não é nada fora do comum. Importante dizer também, né, que o Nichiren Daishonin ele faz uso desses exemplos, né, porque ele tenta, né, ele tem da tamanha benevolência que ele tem pelos seus seguidores, né, pelos fiéis daquela época, pelas pessoas que estavam junto com ele, que ele procurava nos escritos, né, se aproximar ao máximo da realidade daquela pessoa, né, da realidade da vida diária daquela pessoa. Ele era movido pela benevolência, né, ele buscava tocar o coração dos discípulos, né, e cada um em meio à sua realidade. Né? Então a gente pode sentir isso quando a gente estuda os escritos dele, né? Então esse exemplo, né, que ele traz do marido, da esposa, dos filhos com a mãe, da família, né, era o exemplo mais próximo que era da realidade da Miyoshi. Mas a gente pode trazer também para nossa realidade. A primavera sempre chega. Né? Então, acho que eu já citei para vocês que a monja leiga Miyoshi, em 1275, ela recebeu o escrito O inverno nunca falha em se tornar primavera, que foi onde Nichiren Daishonin explicou para os seus devotos que os devotos do Sutra do Lótus todos vivem como se estivessem vivendo um eterno inverno. Mas ele também afirma, né, que esse inverno ele é sucedido pela primavera infalivelmente. Né? Então, já nesse escrito, Significado da Fé, a gente já entende como é esse processo do inverno até a chegada da primavera, que é justamente a fé. Né? Então ele diz assim, né, que com a dedicação, ele usa o exemplo da Miyoshi, a gente pega o exemplo da Miyoshi para entender esse processo de inverno até a chegada da primavera. Né? Então, com dedicação e o encorajamento de Nichiren Daishonin, a Miyoshi jamais deixou de praticar o budismo e superou todos os obstáculos com coragem. Então, na explanação, o presidente Ikeda, ele salienta: nos momentos de sofrimento ou de alegria, devemos simplesmente levar tudo ao Gohonzo, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Né? Então, a gente tem que ser sincero, manifestar sinceridade na frente do Gohonzo no momento das nossas orações. Né? Levar tudo que se passa, tudo que a gente se sente, né, para diante do Gohonzo. Né? E o que tiver de ser transformado, vai ser transformado. Né? Porque a prática budista, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, ela possibilita a pessoa elevar o estado de vida. Então, pessoal, praticar, recitar Nam-myoho Renge-kyo com a certeza de que aquele sofrimento ele já foi superado. Isso é fé. Bom, romper os obstáculos. Nichiren Daishonin inscreveu o Gohonzo em prol da certeza da felicidade de todas as pessoas. Ao orarmos ao Gohonzo e entrarmos em contato com a condição de vida iluminada de Daishonin, incorporada nesse objeto de devoção, sem falta nos tornamos felizes. A força ou profundidade da fé não pode ser mensurada por aspectos formais. Daishonin, por exemplo, não nos instrui especificamente sobre quanto tempo devemos recitar Daimoku, e assim por diante. Sem dúvida, é importante estabelecermos metas pessoais referentes à quantidade de Daimoku que desejamos recitar. Evidenciemos uma poderosa energia vital recitando um Daimoku vibrante e rigoroso, ritmado como o galopar de magníficos corcéis brancos correndo livres por vastas planícies. Né? Então, uma frase que eu sempre estou lendo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, a frase é a seguinte: não se consegue nada grande sem um esforço importante. Né? Então, esse é
é um trecho que eu levo comigo. E uma coisa que o sensei sempre fala é a questão do esforço, né? Que o sucesso, ele é também sinônimo de esforço. Então, a prática budista, ela também é a questão de superar nossas barreiras, de se superar todo dia, né? Seja vencendo hoje com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, né? Isso é quanto a sua fé, o seu coração, o seu desejo vai mandar. A fé, somos capazes de conquistar tudo. Por meio dela, devemos avançar dia a dia, construir um caminho seguro, um alicerce sólido. Se nos empenharmos firmemente com uma fé destemida, certamente poderemos conquistar a grandiosa vitória na vida, superando todo tipo de obstáculos e dificuldades e alcançar a felicidade absoluta. Assim, não teremos nada do que nos arrepender no futuro, né? Então que a nossa fé, a nossa disposição e a nossa convicção, né, estejam presentes nesse momento da nossa vida. Né? Não é à toa que a gente está passando por esse momento de isolamento social, né? Não é à toa. É para que a gente possa também fazer uma reflexão grande sobre como anda a nossa fé, né? A gente tem potencial para transformar tudo isso, basta a gente acreditar. Bom, e o que ficou pra gente desse estudo? Né? Que a gente tem que manifestar sincera fé, que a gente importante também ter gratidão, né, pelas coisas que a gente já alcançou, por essa vida e pelas oportunidades que a gente tem de transformar. Esse momento que a gente está vivendo nada mais é do que uma grande oportunidade de transformar, né? Ultrapassar as dificuldades também, né? Então, para quem quiser estar estudando um pouco mais sobre esse escrito, se aprofundando e compartilhando com a gente o que aprendeu, a gente tem a explanação na revista Terceira Civilização, no Sende, volume 2, Terceira Civilização, de agosto de 2019, no Sende, né, o volume 2, o escrito tá lá completinho, e tem também o podcast da reunião de palestra, na reunião de palestra no aplicativo BS+. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais junto comigo. E até a próxima. Um grande abraço em vocês, um grande beijo, se cuidem, fiquem em casa e façam daimoku. Tchau!